aí, meus irmãos, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Estamos juntos de novo, né? Mais uma vez estamos juntos aí de novo, para falar um pouco sobre missões. Querido, nós vamos estar falando esta semana, praticamente a semana inteira, vamos falar de missões. É os momentos, irmãos, da última hora, sabe? E nós estamos muito preocupados, às vezes, mas está repetindo até as mensagens. Irmãos, a mensagem das missões, ela é sempre nova em nossos corações. O nosso coração ele arde em missões. Nada nos constrange, nos faz sofrer mais, queridos, do que percebermos que esse evangelho ele está sendo anunciado em muitos lugares do mundo, sim, mas ainda está faltando missionários, sim, ainda está faltando. Querido, quando Jesus ele manda a grande comissão, nós vamos ver lá em Mateus, no capítulo 28, nós já falamos um pouco sobre isso. Mas, querido, ao bom do evangelho, que nós estamos sempre aprendendo alguma coisa, sempre falando alguma coisa, sempre aprendendo com o mestre. Isso é de suma importância para mim e para você. Nós fomos chamados a pregar o evangelho, e não é dentro da igreja, é fora da igreja. Esse chamado aqui, para mim e para você, na verdade, esse mandamento, é porque nós devemos sair e anunciar o evangelho, querido. Hoje, dói, mas como dói saber que o nosso evangelho está sendo pregado só dentro dos templos. E os templos agora, eles estão com merchandising, sabe? Eles estão com as propagandas tão lindas. É tantas coisas a oferecer nos templos. É tantos oferecimentos de uma coisa, de outra, sabe? E as pessoas eles vão. Eles vão, querido, muitas das vezes não para aceitar Jesus. Eles vão em busca de outras coisas, sabe? É muitas coisas materiais que estão se envolvendo. O espiritual está ficando para trás, a salvação, ela está ficando para trás. E não é isso que Jesus está nos ensinando aqui. Jesus está preocupado aqui, irmãos, com a salvação da humanidade. Não adianta eu pregar um evangelho aqui, passageiro. O evangelho tem que ser pregado para a vida eterna. E esse evangelho, querido, ele tem que ser espalhado, ele tem que sair de dentro dos templos, porque a mensagem de dentro dos templos, hoje, é só coisas fáceis, coisas que você pode conseguir entre hoje e amanhã, hoje mesmo, mas depois da manhã acabou. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Jesus está nos avisando hoje, que Ele vem a qualquer momento, e Ele vai nos buscar, indiferente se eu queira ou não. Eu vou me apresentar diante dEle, querendo eu ou não. Todos os joelhos vão se dobrar diante dEle. O que eu estou fazendo hoje, enquanto eu estou respirando, enquanto eu estou enxergando, enquanto eu estou caminhando? O que eu estou fazendo em prol da salvação das pessoas, do evangelho? Nós temos observado como esfriou. Aí você vai dizer, não, esfriou sim, querido, esfriou. Aqueles trabalhos de rua que você via, aquelas mensagens pregadas nas ruas, aquela turma saindo evangelizando, casa em casa. Só se na sua cidade está acontecendo isso, mas na região de Contagem, Belo Horizonte, muito pouco. Minas Gerais, na verdade, muito pouco. Eu tenho andado um pouco por aí, querido, eu não fico só em casa, não. Não fique, como está doendo isso? Como está doendo? Aqueles trabalhos evangelísticos, para onde foram? O que aconteceu?
Sabe? Você chega nas igrejas, às vezes está lotado ali de pessoas, gritam para lá, pula para cá, pula para lá, coisas passageiras. Estão ali, irmão, porque foi feito um anúncio, colocaram nos rádios, na televisão, e as pessoas vão e enchem os templos, sabe? E ali eles vão, querido, levam uma rosa para casa, levam um pouquinho de sal para casa, levam um óleo ungido para casa. É só levar para casa, sabe? O que você está colocando no reino dos céus? O que você está aplicando lá em cima? Levar para casa as coisas é fácil, quero ver aplicar lá em cima. Jesus nos chama hoje a pregar o Evangelho. No capítulo 28, querido, 19 e 20 de Mateus, eu quero ler com você. Eu vou ler, mas antes que eu leia, você não se esquece não, sabe, eu sei que a mensagem é muito boa, mas não esquece de dar o seu like, de compartilhar essa mensagem, de nos mandar também um retorno, como que está, se você está bem, sabe, como você tem recebido a mensagem do Senhor. Fala conosco, não deixe de espalhar, adicionar também o sininho, não deixe de fazer, não fazer parte desse canal. Seja membro desse canal, nos ajude em oração e seja membro desse canal. Porque o Evangelho, querido, de Mateus, no capítulo 28, os 19 e 20, diz que há essa grande comissão, onde Jesus ordena, querido, que os seus seguidores façam discípulos. Os seus seguidores façam discípulos. Ele diz que de todas as nações, é ele que falou, é o próprio Jesus nos ensinando, de todas as nações, para que possa se envolver e ir e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que ele está dizendo isso, querido? Muitas pessoas dizem para mim, Cléber, mas eu já fui batizado. Não, você não foi batizado. Você foi apresentado. Porque o batismo para o arrependimento é aquele batismo lá de João Batista. É aquele lá. Nós temos que, ele está mandando nós fazer aquele batismo lá. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para que você nasça uma nova pessoa. Você seja uma nova criatura. Porque você está cheio de pecado, como eu também tenho pecados. Então esse batismo é para remissão de pecados. E para você ser batizado, você tem que crer. O primeiro passo, querido, é você crer. Isso é uma ordenância de Cristo. Ele não está aqui, querido, pedindo, ele está ordenando que vá fazer isso. Sabe? E para falar que até os últimos dias, até o fim dos tempos, nós temos que fazer isso. E ele continua dizendo que essa ordem inicial é para os seus seguidores. Aqueles que têm que realmente estar no seu coração para fazer, querido. Para fazer. Nós vamos nos apresentar diante de Cristo. Como que vai ser essa nossa apresentação? Nossa pessoa? Como que vai ser a hora que nós chegarmos lá? Nós temos que fazer isso hoje, enquanto é tempo. Ele disse assim, irmãozinho, batizado, em pregar o Evangelho, e quando essas pessoas entenderam o Evangelho, ele diz assim, é para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque esse batismo é um símbolo do arrependimento, que você está se arrependendo das coisas que você fazia, veja bem, você fazia antes. Você agora, conscientemente, você não vai fazer isso mais, você não sabe, acabou. Isso agora muda, você não vai fazer isso mais. Ele diz que esse símbolo do arrependimento, irmãos, é um símbolo, sabe, dessa aliança que você vai fazer com Ele. Sabe? Você vai fazer com Cristo. Você está mudando, agora sendo uma nova criatura. Você está deixando o pecado, sabe? E agora você vai daí para lá, você começa a ensinar as pessoas também aquilo que você aprendeu. É por isso que Jesus cria essa grande comissão, por causa disso, que um vai ensinando aos outros.
E aí o evangelho vai crescendo cada vez mais. Esse é o desejo do coração de Jesus. E essa autoridade, meus queridos, que nós vamos falando desse Jesus, ela vai entrando das pessoas de acordo com o seu nascimento, de novo. Porque quando a pessoa aceita a palavra de Deus, ele então se torna uma nova criatura. E aí ele vai agora anunciando o evangelho com a autoridade de Cristo. Porque o que eu tinha, eu passei para ele. O que ele tinha agora, ele vai passando para as pessoas. E esse mesmo Espírito Santo vai entrando em um por um. Isso é o que é o mais lindo que está em nós. Isso é o que é o mais gostoso. Essa presença constante do Espírito Santo, querido, em nossas vidas. E nos faz ter essa responsabilidade e esse dever de proclamar o Evangelho de Cristo a todas as pessoas. Querido, o lado gostoso disso aí, escute isso, é que quando você anuncia o Evangelho para alguém, e essa pessoa aceitou a palavra de Deus, ela agora é batizada, é uma nova criatura, e de repente essa pessoa sai a pregar o Evangelho em outros países. Ele às vezes vai através de trabalho, por algum motivo Deus os leva a ele para algum lugar, para continuar pregando o Evangelho. O lado bom disso aí faz com que a pessoa que aceita esse Evangelho, que aceita Jesus como seu Salvador, e que é batizado nas águas para o arrependimento dos pecados, ele já recebe o Espírito Santo automaticamente, e automaticamente ele busca o batismo com o Espírito Santo, que é o selo, para continuar fazendo a obra do Senhor. E o mais lindo de tudo, ele começa a abrir mão de tudo que ele está fazendo para esse mundo, para simplesmente fazer a obra de Deus. Esse homem começa a mudar a sua vida, porque agora ele é instruído por Cristo a fazer a obra de Deus, e as coisas mudam na vida dele. Porque só dele pensar, querido, que ele vai chegar lá no céu, e ele vai encontrar alguém lá, que através dele, da mensagem que saiu da boca dele, alguém agora abriu seu coração, arrependeu dos seus pecados e aceitou Cristo como seu Salvador. Que alegria! Essa que é a alegria dos salvos lá no céu. Essa que é a alegria daqueles que estão prontos para receber Cristo a qualquer momento. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Deus cuide de você e que guarde os seus passos por onde você passar. Prega o Evangelho. Prega o Evangelho. Não se preocupe. A sua coroa, o seu galardão é garantido por Cristo Jesus, o nosso Salvador. Deus abençoe a sua vida e receba um abraço carinhoso de Cléber Soares, seu irmão em Cristo. Estamos juntos.